Só a gente vai trabalhar com a atividade 11 hoje, tá? Vou explicar porque não tem problema, Francisca. Acompanha aqui se você tiver alguma dúvida depois na hora de pegar o material, daí você me avisa, tá? Mas aí já comecei a gravação, vai ficar gravado. Depois, se quiser assistir e pegar a atividade junto, fica à vontade. Então, aqui a gente organizou o texto, que na verdade é o mesmo que vocês têm aqui. Só que aqui a gente colocou no que a gente chama de braille negro, porque fica mais fácil de visualizar. Eu queria colocar igual, mas daí se eu fosse apresentar aqui, ficaria uma coisa horrorosa. Mas as informações são as mesmas. Então, quando vocês recebem um livro na escola, eles vêm com a capa ali em tinta para a gente identificar a disciplina, a série, essas coisas. E aí a primeira capa é a capa depois dessa, né, que vem colada ali, é a capa em braille, para o aluno então fazer a identificação. Todas as capas em braille, elas são padronizadas, porque elas estão dentro da norma. Então, em geral, o que vocês pegarem, elas vão ter sempre esse formato. Então, eu falo que são blocos de informação. Então, vocês vão verificar aí no material que está aí com vocês, que ele tem 4 blocos menores ali, né? E um bem grande que é no final. Então, essas informações, elas serão sempre as mesmas, começando então ali pelo título do livro e a série a que ele se destina, que é aquele primeiro bloco de informações que vocês vão ter ali. Depois a gente tem a informação dos autores. Pode falar, Lu. Olê, nós podemos colocar essas informações aqui no nosso? Pode, coloca sim. Tá. Porque depois a gente esquece, né? Eu falo por mim, tá, Lu? Isso. Se eu Tá, não obrigada. escrever ali, eu esqueço tudo. Bom dia, Eu Márcia. sei. Bom dia, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Márcia, a gente vai trabalhar com a atividade 11 hoje. Eu não sei se você está com ela aí, mas se não tiver, a gente vai trabalhar com ela. E se você quiser pegar e já fazendo as anotações. Sim, já vou me organizando aqui. Tá bom. Obrigada. Nada. Então, seguindo a sequência ali, a gente tem os dados da editora, e aí o bloco menor ali é o bloco que vem com as informações sobre que capítulo que é aquela parte, que o livro em braille, na verdade, a gente faz ele em partes, né? Porque ele fica muito grande, então a gente divide ele em partes. Ou em unidades, ou em capítulos, aí depende de como o livro vem da editora, é que a gente faz essa organização. Tem livros que eles dividem em unidades, com 3 capítulos, que dá para fazer tudo, acompanhar assim. Tem outros que não, que as unidades têm capítulos grandes, aí se divide em capítulos, enfim. É aí que vai vir essa informação de como esse livro foi dividido e quais as páginas que contemplam essa parte. E o bloco maior ali são as informações de onde foi produzido esse livro em braille, né? No caso ali, o que vocês receberam estão com as informações do CAP. Ali vai aparecer, então, o nome do CAP, telefone, WhatsApp, e-mail, essas informações. E aí, como o aluno vai criando o hábito de identificar e ele já sabe exatamente o que tem em cada parte, ele normalmente lê ali o título do livro para saber a disciplina que é, aí o capítulo que é. O resto das informações, na verdade, eles acabam pulando. Mas como eu disse, é uma norma, então a gente tem que seguir e a capa ela fica sempre padronizada nesse formato. A hora que vocês terminarem aí, só me dá um ok aí que eu vou passar para a próxima página, tá?
Essa parte, assim, eu considero a mais importante porque é o material que a gente acaba recebendo ali na escola, né? Principalmente quando a gente está ali no ensino fundamental, essas coisas, os livros eles vêm organizados assim. Então, até para a gente explicar para o aluno, a gente tem que entender. Então, compreender essas etapas, essa forma de organização do livro é bem importante. A Ivone, por exemplo, que está no CBJA. Cebeja não usa o livro assim, né, Ivone? Não. Então, a gente envia, quando é solicitado, normalmente vem em forma de apostila. Aí a gente já não segue esse padrão, né? Esse é para livro didático mesmo. Daí da apostila vem com as informações, sim, mas daí vai vir organizado da forma como a apostila foi montada. Se tem uma capa, vem assim, se não tem. Às vezes vem só com o título e o conteúdo, aí vai desse jeito também. Então tem essas variações. Se vocês tiverem até dúvidas em relação a isso, podem perguntar. Acho que essa página é a que vai ter mais essa informação para anotar mesmo. Posso seguir? Então, depois dessa página, a gente vai ter ali o sumário. O sumário ele é bem tranquilo de identificar por conta da própria organização dele, né? Ele tem uma organização diferente de todas as outras páginas do livro. Assim como a capa, né? A capa vocês viram ali, até esqueci de falar, ela é toda centralizada, então as informações ficam ali aglomeradas no centro mesmo da página, diferente de um texto comum ou diferente do que a gente viu na aula passada em relação à organização dos próprios exercícios e outras coisas que a gente vai ver aqui também. Então, o que a gente localiza ali? Como as informações também vão mudando ao longo do tempo. Então, assim, antes a gente fazia o sumário todo. E aí dava várias páginas em braille. Por isso o algarismo romano ele ia seguindo, às vezes tinha 30, 20 páginas de sumário. Aí aqui agora a gente está fazendo o sumário referente somente àquela parte do livro. Então, é o capítulo 2. O sumário vai ser referente a quê? Somente o capítulo 2. Então, ele vem com essa informação ali no canto que a gente localiza, no canto, para mim tá aqui do direito, né? O número romano dessa página, aí já vem ali as informações da unidade, do capítulo, e em seguida o título e o número da página onde esse conteúdo está. No caso aqui a gente organiza ele também com esse recuo que vocês veem como se fosse o parágrafo ali. Então, ele dá esse recuo e a linha de baixo, que é a continuação, ela vem próxima à margem. Então, vocês conseguiram, acharam essa página aí? Tudo bem, tudo tranquilo? E ali ele vai seguir o número da página e aí ele localiza depois dentro do livro. Às vezes quer ir direto para o último conteúdo, não quer passar pelo livro todo. Então ele sabe que está naquela página, vai folheando e aí ele localiza. Aí a gente vai ver como que está a organização dentro do livro mesmo para essa localização da página em si.
Aqui tudo bem? Esse é fácil, né? Agora vamos lá para a primeira página do livro. Essas informações de decabeçalho, elas vão se repetir ao longo de todo o livro, porque é ela que vai permitir que o aluno localize essas informações dentro do livro. Então, vocês vão ver que no cabeçalho a gente tem número no canto esquerdo e no canto direito. Esses números significam o quê? Então, o número que está no canto esquerdo, ele é o número do livro em tinta. Ele vai ser correspondente ao livro em tinta. E o número que vai estar do lado direito, ele é referente às páginas do livro em braille. Então, por ele a gente vai controlando ali quantas páginas tem o livro em braille. Existe uma norma, um controle também em relação à quantidade de páginas em braille para séries iniciais, para o ensino fundamental, séries finais. Então, os livros das séries iniciais, eles são menores em relação à quantidade de página em braille, até por entender que esses alunos estão aprendendo a manusear o livro, então não fica aquele volume tão grande, tão difícil de carregar e folhear. Daí os outros alunos a gente já faz para séries que vão avançando, a quantidade de páginas já pode ser maior. E aí no centro, entre esses números, a gente vai ter o nome da disciplina e a série que é esse livro. No caso aqui, esse livro ele é de história e é do 4º ano. Então, as informações ficam ali. Às vezes o aluno, lembra que eu falei, ele vai lá na capa e descobre, essa daqui tá o livro, então eu vou... É esse que eu vou usar hoje. Às vezes, dependendo do aluno, cada um vai ter a sua forma de organização, ele já vai direto para esse cabeçalho aqui, ele vê ali qual disciplina que é e sabe se é esse livro que ele vai usar ou não vai usar. E aí, ao longo do texto, a gente vai localizando também informações que são importantes para a gente ter essa dinâmica de agilidade no encontro ali de páginas e atividades. Então, a gente viu o cabeçalho, aí vai vir o título, tudo correspondente ao livro em tinta. Sempre vai estar correspondente ao livro em tinta ali as informações. Mas existem algumas comandos que a gente coloca para facilitar essa visualização. Então, passou o título ali, a gente já tem uma imagem. Como que eu localizo que isso é uma imagem? Ela sempre vai ter essa abertura e fechamento aqui, tá? Então, vocês veem que é como se o comando de início e o de final, ele se repetisse na sequência ali. Então, esse sinal, ele vai falar para o aluno, vai dar a entender para ele que aquilo ali é uma imagem, ou que tem a descrição dela. Em outras situações, a gente também usa isso daí para sinalizar, tá? Um gráfico, um mapa, ele também vai vir aí. Então, é uma imagem, é um gráfico, é alguma coisa que precisa de descrição, vai vir dentro desse comando que vocês veem ali. Ele começa à esquerda com o comando e termina à direita ali com o comando, tá? Localizaram essa informação? Tá? Então, podem anotar aí que esse comando é referente a alguma imagem que tem no livro. E aí eu quero que vocês observem abaixo dessa informação o que a gente chama de sinal de transpaginação. Ou seja, mudou a página. E ali vai vir, então, o número da página que a gente está... que vai vir o conteúdo, que vai trazer o conteúdo que a gente está transcrevendo para o Braille. Então, todas as vezes que encontrar esse sinal, assim como ali no sinal específico de imagem, a gente tem o sinal específico de transpaginação, que são esses 3 pontinhos aqui. Então, ele vai vir esses 3 pontos centralizados, o sinal de número e o número da página. Aqui nessa folha que a gente está vendo, quantos sinais de transpaginação eu consigo perceber?
quantos vocês localizam nessa página? Quantos sinais de transpaginação eu tenho aqui? Não consegui. Não? Deixa eu ver se eu consigo ativar um recurso aqui do Meet. Que o Meet está sendo atualizado, gente. Então, ele vai ter uns recursos agora. Mas eu não sei se eu vou conseguir usar ele. Pode falar, Lu. O Ale, eu não sei se as outras meninas também têm essa dificuldade, mas eu percebi o seguinte, que eu achei que eu sabia ler 1% de braille quando ele não usa a página atrás. Porque, como nós somos videntes, eu não leio o braille com as mãos, eu leio com os olhos. Exatamente. E a hora que veio para essa página aqui, que tem a marcação da próxima página atrás, eu me bananei toda aqui. Ah, isso é Então, comum, assim, Lu. É, né? Aham. Assim, a dificuldade é maior. Para nós, eu acho que para o cego, não altera muito, porque se nós usarmos o tato aqui, nós não sentimos a página de trás. Mas como a gente cola, né? Então, para mim, a dificuldade foi maior aqui, para a identificação. Então, aí depende, Lu. Por exemplo, se o aluno está na fase da alfabetização, ele vai ter dificuldade também. Que é o caso dos meus. É. Entendi. Aí a gente faz esse acompanhamento junto a vocês para a gente ter essa ideia. Por exemplo, a gente já teve situações aqui em que o aluno estava em fase de alfabetização e ele não conseguia ler frente e verso, e frente tinha que ser pulando linha para ele aprender a ler. Pulando linha, entendi. Entendeu? Então, daí, quando tem essa necessidade, a gente também prepara o material adaptado assim. Porque existe essa dificuldade. O Ricardo e a Solange podem falar até melhor do que eu em relação a isso. Isso. Sol, pode falar? É bom. Pra gente que tá acostumado a ler o braille, depois que tá, não sei se tá saindo som, porque não tem tá. Tá saindo. Tá. A gente não tem dificuldade, assim, quando você já lê o braille um tempo, porque é automático, você vira, assim, é que as pessoas que, videntes, como a gente diz, se confundem, porque do outro lado da folha, quando você vira a folha, você consegue ver os pontinhos perfurados ali, nem que for, então, visualmente é bem difícil mesmo, já ouvi muitas explicações referente a isso, mas para quem é cego, depois que ele pega o jeito de virar a folha, vai embora, porque o braille não se confunde, não tem problema nenhum. Eu posso falar porque eu já, assim, não sou nenhum leitor assíduo, mas desde quando eu era criança, uns 10 anos atrás, eu me lembro de mentira. Uns 10 anos atrás, eu me lembro de livro em braille, e sempre foi frente e verso, então nunca tive dificuldade. Agora, talvez, né, Leta, se você for pensar no cego que ficou adulto, aí é diferente. Não sei se é só o que enxergava, depois você pode falar um pouco melhor. Na verdade, assim, o que eu vou relatar? Eu dei aula de braille para as crianças aqui na SIC durante 6 meses, e eu passei justamente isso daí, o que acontece com o braille no processo de alfabetização. A criança, ela vai aprender primeiro do maior para o menor, ou seja, ela primeiro aprende o braille ampliado, em tamanho maior, para depois ir para o tamanho menor, mas ela tem que aprender a ler com as letras espaçadas. Depois que ela está lendo com as letras espaçadas, aí a gente começa a escrever palavras, frases, dando um intervalo de linhas para ela. Escreve uma linha, pula uma linha para poder pôr outra linha para ela poder ir se habituando a fazer essa leitura. E aí depois que ela está lendo, né, uma linha, a gente junta duas linhas e aí a gente vai aumentando esse intervalo até que ela consiga ler o texto inteiro. Depois que ela consegue ler o texto inteiro de um lado, aí a gente vai começar a colocar do outro lado para que ela vá se adaptando pouco a pouco nesse processo. É igual criança que enxerga. Quando você vai fazer a alfabetização da criança que enxerga, você primeiro coloca as letras bem grandes para ela, depois você vai diminuindo. E depois que você diminuiu para ela, aí você começa a escrever lá na lousa, né, ou no caderno dela, as letras espaçadas, depois vai diminuindo um pouco mais, aí vai aumentando gradativamente o tamanho do texto que ela está lendo, para daí dar um texto com os dois lados.
Acho que é isso que é a dificuldade de todo mundo. O processo de alfabetização é igual, tanto no braille quanto na letra cursiva, né? Na letra normal, assim, a tinta. E a dificuldade de leitura é hábito. Se a pessoa que enxerga a tinta não treinar a leitura, ela não faz uma boa leitura. A pessoa cega também, se ela não treinar a leitura, ela vai ter que nem eu, não faz uma boa leitura fluente. A Sol tinha que falar isso, né, Sol? Sim. Eu não sei se todos chegaram a assistir os vídeos que a Sol colocou lá no grupo. Até eu queria pedir aqui autorização publicamente para utilizar esses vídeos no curso de alfabetização, Sol. Porque assim, eu fiquei admirada assim de ver, sabe, o trabalho ali, tudo, né? A professora fazendo material na máquina, assim, me impressionou demais. Então, assim, se ela autorizar, depois você me avisa que eu gostaria de usar aqueles vídeos no próximo encontro que a gente vai ter do curso de alfabetização. Mas é assim, nada melhor do que o Ricardo e a Solange para falar em relação à questão da leitura ali do Braille, né? Então essa dificuldade ela existe sim. Aí eu vou testar um recurso aqui do Meet agora, que é novo, gente, que eu nunca usei, que é para aparecer para vocês, mas vocês me avisem daí se estão aparecendo. Eu vou identificar aqui no texto onde estão os sinais de transpaginação aqui. E aí vocês vão ver se vocês vão encontrar aí no texto de vocês. Aqui para mim tá tão devagar, não sei se está marcando ou não. Tá aparecendo? É, ele circulou? Nossa, pra mim tá tudo travado aqui, parece. Sim, circulou, Alessandra. Ah, beleza, beleza. Então, vejam se vocês conseguem localizar esses dois sinais que eu marquei aqui nessa página, tá? Do primeiro para o segundo sinal é mais fácil de identificar porque ele tem um recuo ali da margem, né? E só o hífen, 3 hífens indicando ali. E aí depois eu já tenho o segundo sinal de transpaginação. Vejam se vocês conseguem identificar esses dois sinais aí na página. E aí, se localizarem, vocês escrevem aí, que são sinais de transpaginação, mudança de página. E esse é o número da página que está o conteúdo. Então, primeiro ali eu tenho a página 47 e o segundo a página 48. Conseguiram identificar, encontrar aí os sinais de transpaginação? Esses sinais, assim, eles são macetes para a gente encontrar a página. Principalmente quando a gente tem página com bastante texto, essas coisas, assim. Quando ela dá esse espaço de linha e vem esse sinal, a gente já sabe que ali trocou uma página. Mas como a Lu falou, quando eu tenho frente e verso, um monte de conteúdo, é mais difícil, a gente precisa de uma atenção. Até porque ele é pequenininho, ele vai ficar ali perto da margem esquerda, mas às vezes passa assim desapercebido. Aí na próxima página, então vocês vejam aqui, né? A gente estava aqui no numeração da página em Braille, estava sinalizando para mim a página 1. E aí eu tenho aqui já a página 3, tá? Porque esse cabeçalho ele vai vir sempre na página que é ímpar. Na frente ali. O verso, ele não tem esse cabeçalho. Até pode ter, mas a gente não utiliza. Coloca só na página que está na frente. Parece que não mudou aqui, eu já mudei lá. Mudou aí a página? Ah, ficou com os riscos. Tá, deixa eu apagar os riscos aqui, gente. Borracha.
porque a gente não quer mais o risco. Apagou, né? Então, eu não sei se vocês costumam usar muito o Meet, mas assim, ainda a gente tem o Jamboard, que é um que a gente abria e fazia como se fosse um quadro para todo mundo escrever e anotar lá. Esse aplicativo do Google, ele vai deixar de funcionar em outubro. Então, agora eles colocaram alguns recursos dentro do Meet, que aí, por exemplo, eu posso colocar vocês também para escrever. Então vamos fazer uma atividade escrever aqui no Meet. Eu vou ali, habilito quem pode escrever e aí todos podem fazer essas marcações igual eu fiz aqui. Aí eu estou testando, né? Porque a gente tem que ir aprendendo, as coisas vão mudando, a gente tem que ir acompanhando. Então, aqui nessa página 3, vamos voltar a um que a gente já viu. Por exemplo, o sinal lá de descrição de imagem. Então, vocês já conseguem localizar aí para mim? Esse sinal de descrição de imagem? Ele vai aparecer aqui, ó. Lembra que eu falei? Vou marcar aqui. É que ele tem o mesmo sinal no começo e o mesmo sinal no final. Então, sempre que tiver uma imagem, vai aparecer com esses dois sinais, antes e depois. No meu, eu virando a página atrás, né? Eu não Isso. consigo achar iguais os pontos. Não, Ivone, não é o verso. Pula o verso. Vai direto para outra página, Agora. tá? Vê se você Eu encontra segui a aí. sequência, frente e verso. Não, eu pulei o verso ali. Agora sim. Aí a gente foi direto para outra página lá ímpar, né, que a gente chama que é a frente. E nela, então, eu encontro, marquei ali para vocês na tela, esses dois sinais, tá? Que é o sinal de abertura e fechamento de quadrinho, de imagem. Antes a gente usava quadrinho mesmo. Era um quadrinho que circulava ali a informação. Então, ele contornava toda a informação, mas ocupava muito espaço na página. Aí depois veio essa alteração, né? E agora usa assim. Logo abaixo dele, a gente tem um texto que ele é recuado, porque são as informações referentes ali àquela imagem. Então, ele vai trazer ali a legenda, ou ele vai trazer a descrição, se a descrição normalmente vem dentro ali do quadrinho, mas vai trazer a legenda, a fonte, alguma informação que está acompanhando aquela imagem no livro em tinta. Aqui a gente reproduz da mesma forma. Então, para ele localizar isso, ela tem essas informações. Aí eu vou falar para vocês o que normalmente acontece aqui. A Sol e o Ricardo pode me corrigir se eu estiver errada. Gente, eles localizam essa imagem, já pula. Nem lê. Pula e já vai para o conteúdo lá que interessa, é o que normalmente acontece. A não ser que, por exemplo, essa imagem ou esse conteúdo aí referente à imagem seja dentro de um exercício que a pessoa ela é quase que obrigada a ler. Daí eles fazem a leitura, mas em geral, assim, eles pulam essa informação. Claro que a gente não pode generalizar, né? Vamos falar assim, a maioria pula essa informação. E aí, aqui embaixo, a gente já vai ver, então, que eu tenho os exercícios. A gente chegou até a ver na aula passada a configuração ali dos exercícios, né? Então, observem como ela é diferente do restante do texto. Então, a organização que eu tenho do texto na página, quando é uma imagem, é de um jeito. Quando eu tenho a organização para um exercício, é de outro formato, que é esse conteúdo que a gente tem bem no centro da página e que a gente encontra ali os sinais de número, bem próximo da margem esquerda. Então, eu já localizo aquela informação ali e entendo que aquilo ali é um exercício. E aí, na sequência, a gente tem circulado ali aquele que a gente já viu na outra página, que é o sinal de transpaginação, tá?
e ali daí já está identificado os pontos que representam esses sinais, que são 2 pontos, né? O ponto 5 e depois o ponto 2 e o ponto 5. É bem o centro da cela mesmo, os pontos centrais ali da cela Braille. Bom dia, Edith, tudo bem? Bom dia, Alessandra. Bom dia, professoras e professores. Tudo bom, graças a Deus. Um pouquinho atrasada. Ô, Edith, a gente está na atividade 11, aquela que foi enviada em Braille para vocês, tá? Explicando aqui as partes, o conteúdo, mas daí eu tô gravando a aula também, depois dá para pegar do começo lá. Conseguiram localizar essas informações? Tranquilo? É o treino, né? É o que a gente estava falando, que a Sol falou lá. Se a gente não treina a leitura, realmente, por isso que a gente faz na sala lá, vamos fazer a leitura, porque é um treino, né? E aí, se você não treina, a sua leitura fica truncada. Assim como o aluno que está aprendendo a ler o Braille ali. Se ele domina o Braille, a leitura é mais fluente. Se não, é uma leitura mais truncada, mais difícil, letra por letra, mas é uma questão de hábito. E a gente também se habitua a fazer a leitura do Braille visualmente. Então, você vai acostumando a localizar ali aqueles pontos e vai ficando mais natural para a gente fazer essa leitura. Deixa eu apagar aqui os meus sinais ali antes de ir para a próxima página. Oi, Márcia. Alessandra, é bem isso mesmo, porque com essa atividade aqui parece que eu estou lendo grego. Assim, parece que eu estou perdidinha aqui. Eu me vejo a criança se alfabetizando, vendo aquele monte de letras, estou falando agora no ouvidente. E é o mesmo caso nosso agora, né? E foi o que a outra professora disse, quando é frente e verso, para a gente é bem complicado. É bem mais difícil, né? É bem mais difícil. E eu falo, meu Deus do céu, isso aqui para mim tá meio grego. É igual você falou, é treino. Vamos ter que treinar, vamos ter que estudar. Eu estou estou tentando localizar os pontos com a mão, porque com os olhos não dá certo. Mistura tudo. Ah, Ivone, sério? Sério, aí eu vou com o dedo, aí eu localizo, aí eu sei do que você está falando. Se eu bater o olho assim, Ô, Ivone. Outras letras, outras línguas. É, porque assim, vai ficando difícil com o tempo, né? Com o tempo e a piora da nossa visão, vai ficando mais difícil a gente ler o Braille ali. Tem isso também, esse ponto negativo. Mas assim, o que dá para fazer, já que a gente vai ver com os olhos mesmo, né? Não vai ver com as mãos. O que dá para fazer, Ivone, é pegar um giz de cera e passar levemente assim na folha Braille, porque daí ele vai marcar aqueles pontos ali. De repente fica mais fácil para você acompanhar. Você não vai conseguir, às vezes, transcrever com a caneta, porque daí o giz não deixa, mas com o lápis ele deixa, o grafite ele deixa, você consegue ainda fazer essa transcrição. O giz branco, não colorido. Colorido mesmo, quanto mais forte, melhor. Porque daí ele marca bem os pontos, fica mais fácil da gente identificar. Porque realmente é bem difícil, né? A folha é branca, o relevo ali existe, mas é tudo branco. E aí é bem difícil de enxergar, ainda mais quando é frente e verso, né? Valeu. Aí depois você faz o teste e conta pra gente. Fala, Sol. Se colocar um papel carbono embaixo, ele não vai marcar os relevos também, porque o papel carbono é preto, né? Marca sim. E se for escrever em braille também, quando eu fazia o outro curso, comecei a aprender o braille online, tá? Em 2020. A professora fazia a gente escrever em cima de uma folha, colocar a folha papel carbono na prancheta ali, depois a folha braille para a gente escrever, porque daí marcava, ficava os pontinhos para ler, depois ficava mais fácil para quem estava corrigindo. Então, para você que estiver escrevendo depois para corrigir, para olhar, para ler, fica mais fácil às vezes.
Ou colocar a folha ali embaixo para poder marcar os relevos, que a folha vai estar furadinha, né? Ah, com certeza facilita. É outra ideia, né? Que dá pra gente tentar quando tem essa dificuldade mesmo, porque no começo, gente, não é fácil, né? Não é. E aí, marcando assim, fica um pouco mais fácil pra gente identificar os pontos ali na folha. Bom, hoje a gente trabalharia com essa atividade, porque das atividades que foram para vocês, essa, digamos assim, é a mais complexa. Vamos dizer assim, né? Aqui dá um pouco mais de trabalho, porque são informações diferentes. Não é igual às outras lá, que no começo, por exemplo, era só as palavras, depois as frases, mais fácil de identificar. Esse não, ele junta tudo ali numa coisa só, é frente e verso. Então, no começo dá essa estranheza e a gente fica confuso em relação a esse conteúdo. Mas hoje a gente trabalharia isso, e daí agora eu queria só fazer uns combinados com vocês, até deixar gravado, né? Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso. O prazo final, então, para a entrega das atividades vai ficar lá para o final de julho, tá? No dia 29, que é uma segunda-feira. E aí eu vou fazer o levantamento. Até semana que vem, prometo que eu faço esse levantamento de quem entregou o quê, coloco lá no grupo e aí vocês até se organizam para saber, olha, eu entreguei tal coisa, não entreguei tal, e eu acho que dá um tempo bacana para finalizar. E aí, gente, é importante finalizar até o dia 29, porque eu não gostaria que ficassem misturados os conteúdos. Então, não terminei o Braille ainda, mas já começou o Soroban, então o prazo final para entrega mesmo vai ficar o dia 29 ali, tá ok? Eu acho que daí dá um tempo legal, né? Quem tá levando mais ou menos certo consegue finalizar. Para quem não conseguiu terminar todas as atividades, acho que vai ficar meio apertado, né? Que na verdade deveria ser um momento para vocês descansarem um pouco, porque depois a gente tem mais 6 meses puxados aí. Mas enfim, aí é uma organização de cada um. E para a gente finalizar, eu falei, acho que para vocês no começo do curso, né, que esse é o primeiro ano que a gente trabalha com o curso de Braille online. Então, assim, é bem importante ter esse retorno de vocês. Eu gostaria, então, que vocês fizessem essa avaliação mesmo do curso, porque ela vai ser determinante na realidade para a gente saber como vai organizar o ano que vem, se vai manter assim, se não vai, como que vai fazer. Claro que não depende só da gente aqui, né? A gente tem a secretaria também, que às vezes impõe algumas coisas, mas em geral a gente ainda tem um pouco de autonomia para organizar os cursos. E aí eu gostaria que vocês fizessem esses apontamentos, o que vocês acharam, se vocês acham que funciona, se não funciona, o que foi bom, o que poderia melhorar, porque é bem importante daí para a gente trabalhar na organização dos próximos cursos. Gostaria de ouvir vocês. Eu vou falar com uma pessoa que tem pouca experiência no trabalho. Como eu falei para você no início, eu aprendi há uns 12, 15 anos atrás. Então, com isso que está lá guardado na minha memória e o que você passou, eu consegui identificar e seguir todo o trabalho. Não tive dificuldade. Realmente, a dificuldade maior foi nesse daqui, da frente e verso. Mas, até então, tranquilo para mim. Pelo fato de eu estar muito tempo distante desse conhecimento, e dessa técnica e dessa habilidade de fazer todo o texto. Para mim foi excelente. Eu também gostei muito, Alessandra, me ajudou bastante no meu trabalho aqui com os meus alunos. Até a questão, porque assim, quando eu entrei no DV em 2022, ainda tinha a mãe dos cegos, ela não mandava muito eles para a escola, eles vinham, faltavam, vinham, e era 2 vezes por semana só. Então, foi bem dificultoso, assim, e eu caí de paraquedas lá, né? Aí, o ano passado, eu estive fora,
E quando você está fora, não adianta. A tua área de interesse é onde você está, né? Quando eu estava na classe especial, então o meu interesse ali era saber mais sobre o DI, sobre a minha necessidade do momento. E esse ano eu retornei aqui para a sala multi, que não é o DV, né? Atendo outro público também, mas, assim, até a questão da máquina, aquele dia que você ensinou certinho. Antes eu colocava o papel, eu ficava me matando ali, girando aquilo, eu colocava o pino para trás, para frente, aquele. E depois que você deu a aula, eu falei, meu Deus, lembra que um dia eu falei para você, Ale, o papel não tá indo. O problema era aqui, ó, porque eu não sabia que aquela partezinha de trás ali, não sei os nomes, né, técnicos, mas é tão simples. Mas como ninguém nunca tinha me explicado, Exatamente. eu me matava ali para pôr o papel e achava que o problema estava na máquina. E o problema era eu. Uma simples explicação sua me tirou assim, que foi muito fácil, né? E o restante do curso também, a única dificuldade mesmo que eu tenho, como a Ivone falou, é aqui quando vem a frente e verso. Por exemplo, se o exercício fosse, não estou dando ideia, viu? Se o exercício fosse transcrever uma página inteira igual essa aqui, que tem frente e verso, eu ia ter muita dificuldade em fazer. Muita mesmo. Então, assim, mas no restante, os pontos, a gente se acomoda só ali no alfabeto, porque o nosso aluno ainda está aprendendo o alfabeto. Então, assim, eu aprendi agora a fazer ponto, vírgula, sinal de número, ponto, exclamação, interrogação, tudo foi agora. Antes eu nem tinha interesse em ver isso. E agora eu aprendi. A gente pensa que não vai aprender quando começa, vai só na colinha, você, né? Mas depois dessa última atividade, eu falei, olha só como que é, nada como treino. Porque eu treinando ali, vírgula, ponto 2, ponto. Então, assim, foi até gostoso de fazer, porque aí os pontos eu aprendi e foi muito bom para mim. Bom, para mim também, Alessandra. Eu assino embaixo, que as minhas colegas aí falaram. O curso, assim, o presencial é muito bom, mas esse curso online também foi muito bom. Você tem uma didática, você tem paciência com a gente, tira as dúvidas. Para mim foi excelente. O problema não é o curso, é nós, por exemplo, no meu caso, a gente tem tanta coisa para fazer e às vezes a gente não tem o tempo suficiente para treinar, que eu preciso de treino, é o que você falou. Então, mas não ficou nada a desejar o curso, pelo contrário, excelente. Peraí que meu celular está me descarregando aqui. E eu só tenho a agradecer. Alessandra, eu também tenho que só agradecer, tá? Apesar de eu não ter terminado as atividades, mas nessas 2 semanas de recesso, eu vou me dedicar e terminar todas as atividades. Quando a gente vai fazer, surge dúvidas. Eu até gostaria de perguntar se eu posso te incomodar nessas 2 semanas de recesso, caso eu tenha dúvida, tá? Vou levar a máquina para casa hoje para treinar, porque eu preciso de treino na escrita. Para transcrever, como eu trabalhei 2 anos e o aluno já era de ensino médio, eu transcrevi bastante livro para os professores, eu gostei demais. Quando a folha está em cima, por exemplo, da mesa, eu tenho dificuldade de ler. Eu, às vezes, preciso erguer um pouquinho para ver ali os pontinhos, né? E agora com essa dica aí do giz, amei, muito obrigada aí pelas dicas, tá? E como eu moro muito longe do CAP, né, de Maringá, então eu preciso desses cursos online, tá?
Então, eu agradeço demais tudo que eu aprendi com você e com as colegas. E, assim, eu tenho uma aluna ali que está perdendo a visão. Então, assim, vou precisar muito de curso da alfabetização para mim conseguir trabalhar com ela. Então, eu dependo desses cursos online, tá? Te agradeço imensamente a você, a todos do CAP. Mais alguém gostaria de falar? Assim, gente, eu agradeço imensamente as palavras aí de vocês. Tenho certeza que vai contribuir muito. A gente fica nessa dúvida, né? Na verdade, assim, eu termino um pouco insatisfeita, porque quando eu pensei os cursos, eu achei que eu ia ter mais tempo para fazer as coisas, mas daí vão surgindo tantas coisas, assim, e realmente até alguns prazos alterei, porque eu não consegui dar conta, essa é a verdade. Mas até o dia 29 eu acho que daí a gente consegue fechar bem legal o curso de Braille. Agradeço, assim, é bom saber de tudo isso, sabe, Lu? Até o que você falou em relação à própria máquina ali, porque às vezes a gente pensa que, nossa, é muito óbvio. Não precisa falar isso, sabe? Todo mundo sabe, não é, né? Então a gente tem que partir dessa informação também. Edith, fica à vontade para entrar em contato para a gente não para, tá? Na verdade, esse recesso de meio do ano é somente para professores que estão em sala de aula. Como nós não estamos em sala de aula, então a gente não tem direito ao recesso, nós vamos seguir normalmente nesse período aí. Então, se tiverem alguma dúvida e quiserem alguma informação, assim, pode entrar em contato com a gente que nós estaremos aqui. Tá bom? No mais, eu também só agradecer a vocês, assim, pela participação, pelo empenho, tá? Por mais que vocês falem assim, eu não tenho tempo, assim, vocês ainda estão de parabéns aí pela dedicação de vocês em relação à participação nos cursos, tá? No mais, gente, eu desejo um ótimo final de semana, um bom recesso aí para vocês. Descansem o máximo que conseguir, porque depois a gente vai voltar com o Soroban. Preciso da cabeça de vocês bem fresquinha aí para a gente começar essa nova temática, tá bom? Então, beijos para vocês. Tchau, gente. Até mais.